Vamos começar então. Eu acho que está funcionando bem a interpretação. Dou as boas-vindas mais uma vez àqueles que chegaram nesses últimos minutinhos. Para começar, conto que esse espaço nasce da ideia de compartilhar ferramentas que possam apoiar o trabalho que muitas organizações e comunidades estão realizando perante projetos de incineração e outras falsas soluções na gestão de resíduos. Hoje vamos apresentar a atualização da nossa base de dados sobre incineração, que teve a primeira versão pelo ano 2022, se não estou errada, junto com um guia, isso é novo agora, no qual vai encontrar apoio para usar essa base de dados para que possam talvez trabalhar com processos de incidência no trabalho territorial e na construção de argumentos. A ideia do espaço não é apenas apresentar a ferramenta e o guia, mas também abrir um espaço de intercâmbio, onde vamos poder reunir as suas perguntas e suas reflexões, e também vamos ter um espaço com o Henrique da Rada, que tem uma ampla experiência contra o que é incineração e vai contar também como foi para eles utilizar essa base de dados. Então, para começar, então, quero apresentar a Vivi, que vai nos guiar nesse primeiro bloco e que foi encarregada de realizar a atualização da base e o guia de uso. Então, uma pequena biografia para que conheçamos um pouquinho mais a Bibi. Viviana Rocha é engenheira ambiental, especialista em gestão de resíduos e também é comunicadora estratégica com enfoque socioambiental. Seu trabalho se centra na promoção de modelos de lixo zero, o fortalecimento da reciclagem inclusiva e o acompanhamento a comunidades afetadas pela má gestão de resíduos. Também estimulou processos de investigação, de incidência política e comunicação em torno a problemáticas como a incineração, falsas soluções e a justiça climática no Equador. Então, Vivi, seja bem-vinda. Passo a palavra e tem 30 minutos para apresentar o seu trabalho. Muito obrigado, Cami. Obrigado a todos os que estão aqui. Com certeza que escutam depois. Eu quero agradecer primeiro a equipe de Gaia pela confiança em mim, para essa atualização, que foi um trabalho muito interessante, especialmente por toda a informação e a chance que eu tive de ler e pesquisar nesse tempo, e agora contar como poderia ser utilizado esse guia, de como vai ser utilizada essa ferramenta e também como podemos alimentar essa ferramenta, porque temos essa atualização com informação que eu reuni, que eu consegui também pesquisar, mas também vemos que há outras fontes de informação que vocês têm à disposição. A ideia seria continuar fortalecendo e alimentar todo o trabalho da região. Então, como para começar, preparei uma apresentação e contar um pouco do guia que Camille falou. Então, quero apresentar agora o guia que é, com certeza, Cami vai entregar a todos, disponibilizar para todos. Esse é um formato de como está o guia. Quando falamos de lixo e de incineração, sempre é um pouco forte, né? Esse tema, então, uma boa forma de tornar mais amigável e bonito. E isso foi através dos desenhos, né? E minha amiga Nath, daqui do Equador, fez um trabalho incrível, né? Ajudou-nos muitos com essas ilustrações, vão ver no guia. Então, a ideia seria eh, avançar nesse guia para que vocês consigam trabalhar como base de dados depois, né? Aqui está o índice, o que vocês vão poder encontrar, de por que existe essa base de dados, que contém, como está organizada, como vocês podem avançar, explorar, como utilizar essa base conforme seus objetivos. E eu coloquei 5 caminhos, né, que geralmente estamos expostos quando trabalhamos esse sistema de anti-incineração e há como um guia de como vocês podem utilizar para que vocês explorem e trabalhem depois. Também, como forma de resumo, que surgem desses papers e dados a qual eu tive acesso, com toda a informação, e, final, de como alimentar e manter viva essa base. Então, na primeira parte, vocês vão encontrar esse QR que leva diretamente à base de dados. Clica aqui e passa a base de dados. E quem quiser fazer contribuições, aqui há também um link para atualizações, onde vocês podem colocar os seus requerimentos também,
há uma metodologia já estabelecida, né? Então devemos cumprir esses parâmetros com a informação requerida. Então, esse guia vai continuar aumentando através da base de dados. Também queria contar que há papers com espanhol e inglês também, e há recursos audiovisuais também, e que também foi uma recopilação de toda a informação que ofereceu o Gaia durante estes anos, que gerou, e que talvez gerou que se encontrem de forma dispersa, né, na rede, mas eu tive o trabalho também de ver alguns webinars que são interessantes, e talvez nem sempre temos o tempo para ler, mas queremos ter alguma ideia, pelo menos, sobre o que se refere à incineração e soluções. E esses webinars ou vídeos que estão no YouTube são muito bons para ter uma ideia e cada um possa gerar e ter um discurso um pouco mais claro. Isso por uma parte. Por outra parte, eu quero começar com essa apresentação. Eu não sei se vocês conseguem ver. Por favor, cá me diz se estão vendo a apresentação. Não, chegamos agora ao código QR, então devo mudar a tela. Bom, essa é uma apresentação para contar. Eu fiz uma apresentação para contar e guiá-los nessa base de dados. Só um minuto. Muito bem, aqui está. Então, agora vamos apresentar todo o material. Eu apertei qualquer coisa, desculpe. Compartilhar seria. Já parece que estou. Não, mais uma vez, um minutinho. Estava pronta, mas. Muito bem, aí estão vendo a minha apresentação, não é? Agora sim, na direita, pode apertar aí. Qual? Esse? Muito bem. Ah, agora sim. Sim? Sim, aí aparece a barra de cima, mas enfim, a apresentação se vê bem. Então, nós colocamos como título dessa atualização o guia dos dados à ação, porque eu acho que ter acesso à informação é muito importante para todos os processos que concretizamos a partir das nossas organizações. Também eu faço parte da Aliança Zero Equador, então toda essa informação e essas experiências de incineração nos afetam diretamente. Contar, em primeiro lugar, por que é importante ter esta ferramenta. Essa base de dados nasce como resposta coletiva perante essa onda de projetos que promovem as falsas soluções. Também vemos que chegou a muitos dos nossos países de todas as formas, com diferentes nomes. Então, o ideal e o bom de estar uma aliança nestas organizações é a preparação, né? Como formar esses grupos que vão nos permitir ir para a ação, né, perante essas situações. Também seguia quer colocar evidência científica, acadêmica e científica, porque eu acho que muitos sofremos a situação de que quando nos defrontamos com essas situações de que existe uma ameaça real, o discurso muito técnico que utiliza a maioria, talvez, dos governos ou de tomadores de decisões, vemos que temos que falar ao mesmo nível de rigorosidade se queremos ser considerados ou levados a sério. Eu acho que há suficientes elementos ou dados como para poder revidar e colocar na mesa vários aspectos que são esquecidos ou não levam em conta quando aparecem esse tipo de projetos, né? Então, também buscamos articular o conhecimento técnico com a realidade que enfrenta nos diferentes territórios. Como muitos dos que trabalhamos nesse tema, sabemos que não é apenas um tema técnico, mas também social, econômico, ambiental. É muito complexo que temos que gerenciar
e que terminam todos em decisões políticas. Então, tratar toda essa informação com esses diferentes níveis é o que nos ajuda a ter uma resposta firme, contundente perante esses projetos de incineração. Então, a ideia é que, depois de ter essa estratégia apresentada, poder nos apoiar e ter na mão uma série de dados, informações que vão ajudar a manter, a sustentar essas argumentações. Então, quando abram o guia e vejam o QR, ou cliquem no botão de link, vai levar a uma matriz maior no Excel, que, como contou Cami, esta é uma atualização da base de dados que já gerenciavam as organizações, que alguém trabalhou no primeiro lugar. Então, o que eu fiz foi estruturar, ampliar essa matriz, entendendo as diferentes necessidades e complementar alguma informação, atualizando essa informação sobre incineração que surgiu nesse último tempo. Então, assim está estruturada a matriz. Depois que vocês abrem essa matriz, vão encontrar esses 14 pontos numa única matriz, onde vocês vão poder encontrar, por exemplo, os eixos, os diferentes eixos nos quais se categorizaram, que pode ser saúde, economia circular, modelos de lixo zero, que são um pouco os temas constantes que nós vemos quando alguém apresenta esse tipo de tecnologia. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre saúde, eu vou ao eixo número um, que é de saúde, mas eu preciso que esse eixo se complemente com a questão econômica. Então, como eixo complementar, eu faço um filtro de um eixo complementar que diz econômico. Então, aí vamos ter uma busca um pouco mais específica do que nós precisamos. Também está o nome do documento, do paper, do material, do livro que vamos encontrar. Quem escreveu, também vamos ter o tipo, né? Se pode ser um livro, se pode ser um paper, alguma coisa de uma revista científica, um vídeo. Então, essa categorização também o ano, né? Apesar de que há muito pouca informação sobre incineração, vemos que há um estudo de bastante tempo, né? E cada vez quando o nível de exposição a esse tipo de tecnologia aumenta, aparecem novos estudos. Então, é interessante ver a ordem cronológica e entender como, há alguns anos, se começou a falar desse assunto e agora os estudos confirmam e reconfirmam o que aqueles primeiros estudos colocaram na mesa. O link também permite o acesso a esse documento de forma mais ampla para que possam ler. O idioma também, como já disse, há recursos em inglês e em espanhol, a maioria, né? Também há um resumo técnico, porque a ideia é que muitos desses artigos acadêmicos possam ser gerenciados a esse nível de tecnicismo. Então, há um resumo também para não abrir diretamente o documento, né? Então, como eu não sei se vou ter o tempo de ler tudo, eu vou para o resumo técnico para que dê uma ideia de que trata esse documento, mas também vem acompanhado da seguinte parte do resumo ativista, porque às vezes são termos muito complexos ou técnicos sobre emissões, gases, doenças, que talvez não sabemos, né? Não está dentro da nossa realidade diária. Então, há um resumo um pouco mais rápido para ver se esse artigo é o que eu quero trabalhar. E também isso vai ajudar com os diferentes públicos e ter uma ideia de como vamos utilizar esse documento com relação aos diferentes públicos que nós vamos tratar ou falar. Aqui vemos que são diferentes públicos, né? Depois vamos ver isso. E também o nível de uso, se é um artigo, um material que pode ser muito básico para ter uma ideia do que é incineração ou coprocessamento, ou é um material muito técnico onde se fala de reações químicas, como que seria um nível avançado. Então, dependendo do ponto no qual eu estiver dentro da minha estratégia anti-incineração, também posso fazendo como esse filtro das coisas que eu preciso. Se estou acabando de começar entendendo esse mundo, vou procurar uma coisa básica até entender, mas depois que eu domino
o que tem uma ideia um pouco mais clara, eu vou para um nível de uso médio, ou se estou um nível maior, talvez eu preciso falar com esse tecnicismo e vou para um nível avançado. Também é um uso recomendado porque nós nos enfrentamos, por exemplo, para um tomador de decisão, não é o mesmo que para um dirigente de território, falar com jornalistas ou organizações. Também existe um uso recomendado que está no documento. Aqui nas notas, mais do que notas, são como citações textuais, porque às vezes precisamos fazer algum tipo de manifestação, cartas. E essas cartas têm que estar sustentadas com citações para que dar o suporte de que, em realidade, estamos falando com dados, não somos apenas ativistas que queremos frear isso sem fundamentos. Então, a ideia é ter à mão uma série de citações e a gente pode escolher, citar e colocar no documento. Também um glossário, porque se nos enfrentamos ou queremos ler um documento de nível avançado, onde talvez se fale em alguma nomenclatura, reações químicas que não entendemos, esse glossário nos ajuda a entender um pouco mais a que está fazendo referência. Assim está estruturada a matriz, é isso que vamos achar com diferentes informações. E a ideia é que vocês vão utilizando o que precisarem, e não é utilizar toda a matriz, mas ir para buscas pontuais daquilo que realmente serve para vocês. Então, a ideia seria contar agora como utilizariam essa matriz, num caso prático, num caso que pode ser real e que muitos de nós estamos enfrentando, de fato, porque vimos que precisamos, apesar de termos a informação, a vontade de reagir, é importante sempre começar por uma estratégia, armar uma estratégia, porque costuma acontecer, ou pelo menos aqui aconteceu, que começamos, fizemos uma onda a respeito de que queremos ter coprocessamento, mas depois não pudemos sustentá-lo. Então, a ideia, antes de ir para a matriz e começar a colher informação ou coletar informação, é sempre melhor começar por uma estratégia. Antes de procurar dados, devemos ter claro que um projeto de incineração não é uma questão de técnica, é um conflito político, ambiental, de saúde. Político. Então, se eu quero ter uma estratégia mais sustentada e também ter bem em claro que essa estratégia vai se manter durante um tempo e colocá-la deve ser de longo prazo e devemos, então, levar em consideração todas essas variáveis. E também é importante definir o nível de ação, porque nem todos podemos estar em tudo. Então, se certas equipes se encarregam desses níveis, que para mim considero que são os principais, que tem que haver muito mais, porque cada caso de incineração, cada território é diferente, mas geralmente pode haver uma constante, que são esses três níveis de ação: o nível político, o nível territorial e o técnico. Quando identificamos dentro da equipe, às vezes podem ser equipes super pequenas e é por isso que é muito importante identificar quais serão os nossos níveis de ação. O seguinte é priorizar esses níveis de ação. Então, porque não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu entendo que talvez exista esse desespero, porque nós trabalhamos nisso e conhecemos tudo isso, mas queremos sermos reativos e assim vai acontecer o que aconteceu antes. Fazemos muita espuma e depois fica tudo igual, na mesma. Então, a ideia é poder fazer um trabalho sustentável, sustentado, e não que se pare. E quando nós começamos a priorizar os níveis de ação, como prioridade número um, o principal, quando decidimos, por exemplo, ver que temos uma ameaça, então o que fazer? É, temos que ver o momento político no qual estamos. Esse projeto
está em planos, se já começou a sua construção, se tem as autorizações, quem é que está por trás, quem estaria interessado. Então, acho que é super importante, antes de procurar as informações, colocar a nossa estratégia como um objetivo e ver qual é o momento político no qual nós estamos. Os momentos estão atravessados por governos de direita, onde o tema da saúde, ou o tema social, o meio ambiente fica de lado. Então, fazer essa leitura política é super importante. Como dizia também antes, definir o projeto e o objetivo da nossa estratégia. Quero frear o projeto, quero demorar a decisão, posicionar a discussão, gerar a pressão pública, porque tudo isso vai responder à informação que eu vou procurar dentro da minha base de dados. E como prioridade número 3, bom, agora que tenho super claro qual o momento político, o que é que eu quero fazer como ação principal antes do projeto político? Bom, a quem é que nós devemos nos dirigir? Com quem temos que falar? Então, como já disse, esses 3 níveis de priorização, isto que está tão claro, vou esmigalhar os diferentes níveis e vamos formular essas perguntas para, a partir daí, começar a fazer a transformação. Então, o nível político faz uma referência de por que que existe esse projeto. Talvez, muitas vezes, não tenhamos essa formação, ou dizer não fazemos incidência política. Sim, fazemos. É por isso que devemos começar a entender e ver quais são as nuances de um projeto tal que seja uma decisão política. Então, a primeira pergunta é por que é que existe esse projeto? Então, aqui estamos falando sobre as decisões. Então, na minha base de dados, não vou procurar informações sobre as emissões, mas sobre por exemplo, sobre quanto custam esses processos de incineração. Aqui haveria algumas perguntas, como, por exemplo, quem é que impulsiona o projeto, quem o financia, que modelo de gestão está por trás e que alternativas estão sendo deixadas de lado. Então, a ideia nesse nível político, quando eu armo as equipes, é reposicionar o conflito como decisão política. Então, para esse nível, eu vou precisar de certas informações que podem ser filtradas dentro da base de dados. O seguinte nível é um nível territorial. Aqui perguntamos quem é que está assumindo esses impactos. Esse nível territorial nos obriga a deixar de falar em abstrato. É, então, ver os que impulsionam esse tipo de tecnologias, eles falam em termos super técnicos, às vezes é super difícil de entender, porque a gente não está acostumado a essa linguagem. Então, fazer essas perguntas, encontrar é, a pergunta, onde é que se localiza o projeto que mora perto desse local, que comunidades vão estar envolvidas, que atividades existem lá, reciclagem, pesca, agricultura. E então temos que sair dessa linguagem abstrata e ver quais são os impactos disto. Vejam que no primeiro nível político, poder organizar a equipe dirigida a esse público. No territorial, vou organizar outra equipe que vai trabalhar mais no território, mas também precise de resumos para ativistas, se comunicar com jornalistas. Então, a ideia é que cada nível vai, vou poder armar e tudo isto respondendo essas perguntas. E finalmente temos o nível técnico. E a pergunta é: que evidência eu tenho? Aí começamos a refutar com evidências. Aqui as perguntas que eu posso fazer é que poluentes são gerados, que efeitos têm na saúde, que dizem os estudos científicos sobre isto, que não estão dizendo os promotores. E exatamente nesse nível, essa base de dados serve para traduzir toda essa técnica em argumentos concretos. Então, a ideia
é que esses três níveis vão trabalhando a par, ao mesmo tempo, e termos diferente informação que vamos colocar na base de dados. Então, temos que organizar as equipes, às vezes não temos tempo e temos que reagir. Mas se vocês já vão armando estratégias, pessoas procurando a diferente informação dentro da base de dados, pode ter uma estratégia de ação um pouco mais robusta, que é o que esse tipo de tecnologia nos obriga a ter. Como então eu faria? Como seria o passo a passo quando eu tenho a minha estratégia clara de que minhas equipes saibam qual a informação que têm que procurar, que tenham uma resposta clara a essas perguntas que estamos nos formulando, porque às vezes queremos reagir sem entender o que está acontecendo. Então, o primeiro passo para começar esse plano de estratégia é escuto ou pesquiso o discurso oficial, porque é o que vão dizer, o que você vai se enfrentar e o que você tem que vai ter que colocar todos esses dados nessa matriz. Então, as narrativas típicas são: é moderno, é seguro, reduz o lixo, gera energia. Essas são as narrativas que nós encontramos com a incineração. Um seguinte passo seria: como traduzo o conflito dessas promessas em perguntas concretas? E que você vai poder fazer e questionar. Então, me dizem que é seguro, mas para quem vai ser seguro? Me dizem que gera emissões, mas são controladas. Quais são os tipos de emissões e com que meios estão controlando? O que acontece depois com as cinzas? Dizem que gera energia, reduz lixo, é um modelo super atual. Mas qual o modelo de gestão está deslocando, está deixando de lado? Então, a ideia é poder, quando temos já organizado o discurso e a narrativa com a qual eles vão vender a você a tecnologia, porque há diferentes públicos, vão vender para a comunidade o poder de decisão e também as empresas que se encarregam da gestão. Então, a ideia é ir brincando com isto. Eles me dizem uma coisa, eu tenho informação e as perguntas claras para poder refutar essas narrativas. Depois defino o que é que preciso responder. E aqui é importante, porque eu preciso responder de forma estratégica. Porque quando conseguimos ter essas aproximações, que vocês sabem que é muito complicado conseguir a maior parte das vezes, a ideia é que essas interações sejam estratégicas. Então, se o que me interessa é o tema de saúde, vou dar prioridade a esse tema, porque por aí vou começar a trabalhar com as comunidades. É para mim mais fácil chegar com as comunidades e gerar uma pressão pública, ou é uma linguagem que talvez o tomador de decisões, quando gera pressão pública, poderia afetar para a sua candidatura, por exemplo. Então, a ideia é ver qual é esse pé frouxo da narrativa no seu discurso de sempre. Então, havia perguntas como qual o impacto se tem na saúde, que impacto gera no longo prazo e se é realmente uma solução. Então, começa a gerar essa posição crítica, essa discussão. A ideia é poder alargar tudo isso e que eles tenham acesso também, porque às vezes eles se deixam levar e o único discurso que tem é exatamente o discurso que dá a indústria que está vendendo. Mas quando já tem acesso a mais informação, então talvez possa ser possível gerar esse debate que todos procuramos. Então, a ideia é que depois de que eu tenha essas perguntas muito claras e saber de que estou falando, de que está se falando, começo a procurar na matriz, na minha matriz, que está com várias categorizações. Então, começo a filtrar. Filtro pelo nível, priorizo os documentos de alto nível, vejo uso recomendado. Então, é nesse passo que eu começo a brincar com a matriz e extraio evidências, exemplos do que pode haver na matriz. Por exemplo, as dioxinas persistem até 100 anos. Isso serve quando eu estou falando de um discurso também
para demonstrar à comunidade que não é que daqui a 20 anos a empresa vai embora, os impactos vão continuar. Se bioacumulam, afetam o sistema imune e reprodutivo, superam níveis seguros de alimentos, mas que eu possa ir respondendo às perguntas dentro da estratégia. Depois, o importante é quando eu consigo a informação, filtro, tiro. Depois tenho que ter uma leitura política, né? Os dados não prestam se não podemos falar desses dados. Como vimos no exemplo anterior, há dados isolados, mas a ideia é que vocês baixem essa informação. Por exemplo, aparecer uma frase: esta não é apenas uma planta de energia, é uma fonte de contaminantes como dioxinas, furanos, que terminam na comida e que impactam diretamente na saúde. Então, como vocês veem, apenas esses dados que nós obtemos, ampliamos e geramos, ou começamos a gerar esse tipo de frases ou de incidências que podemos ter. E também essas frases, quando já respondemos essas perguntas, fazemos um reforço técnico. Então, e colocamos as citações. Se, por exemplo, começamos nossa frase dizendo: bom, a OMS afirma que, apesar das reduções, os níveis atuais de exposição a esses processos de incineração continuam estando por cima do que se considera seguro para a saúde humana. Então, esta não é apenas uma planta de energia, é uma fonte de contaminação, como a dioxinas e furanos, que terminam na comida e impactam diretamente na saúde. Então, como vocês veem essa última frase, que poderíamos utilizar para diferentes discursos, já aparece completa, né? E é o resultado, então, de uma série de perguntas e de pesquisa que reúnem uma estratégia apresentada logo do início. E a ideia é que, bom, depois como conecto com decisões, né? E a ideia seria que dessas frases do nosso de toda essa bagagem de informação, conjunto de informação passada, nossa estratégia é ver como conecto isso com decisão, como faço para que os tomadores de decisão nos deem atenção. Então, é talvez a partir de uma pergunta. E qual seria essa pergunta? Seria: estamos dispostos a assumir esses impactos como cidade? Claro, a partir dessa informação, de todas as coisas que você vai conseguindo, conforme a sua necessidade, o território, o ideal seria surgir uma pergunta, uma contra-pergunta para gerar o debate. E a ideia seria que todos esses processos de incineração se enfraqueçam, porque você tem os argumentos para que isso enfraqueça. Então, esta seria a grande conclusão, que isso é o que permite esta matriz, passar da reação à estratégia e da opinião à evidência. E também uma coisa muito interessante, a minha tese do mestrado de comunicação eu fiz com base no lixo zero. Uma conclusão linda que surgiu daí é que quando se fala de lixo zero, não é apenas confrontar, porque as pessoas se não têm essa informação ampliada de lixo, as pessoas pensam que você é fatalista, que pode ser uma utopia, ou que você está confrontando as pessoas. Mas quando falamos disso, nós estamos abrindo a possibilidade ao debate, não confrontando, e que esse debate sobre lixo seja mais amplo e crítica. Nós que trabalhamos nisso, vemos que há muitos outros fatores e que não é apenas colher, separar, tratar e enterrar ou queimar, mas que há muitas outras variáveis que também afetam nessa decisão. Então, falar de lixo zero é como se abrir ao debate. Eu acho que isso foi muito interessante e queria compartilhar também com vocês. E também aqui fazendo um pequeno resumo, porque há muita informação que, se vocês têm um tempinho, há coisas que chamam muito a atenção, que eu tive a oportunidade de ler muitos desses trabalhos, especialmente os papers novos, há alguns padrões que seriam como grandes linhamentos que qualquer um encontra quando vai se enfrentar a temas de incineração. Então, o primeiro
estándar seria que a incineração não elimina os impactos, mas que os redistribui. A segunda seria porque há uma persistência e acumulação dos impactos que são a longo prazo, né? Por isso eu digo, quando começamos o processo de incineração, são processos largos, extensos, e ter à mão essa informação ajuda a ter uma melhor posição dentro do nosso trabalho. Também há uma subestimação sistêmica dos riscos nas avaliações técnicas. Vemos que, por exemplo, no Equador não há normas para medir dioxinas e furanos. Então, se não existe uma legislação, as empresas não vão medir. Então, de que segurança falamos se os máximos contaminantes não estão na legislação, que não deveriam estar, porque esses contaminantes provocam câncer e afetam diretamente a saúde. Mas quando falamos de coprocessamento, por exemplo, isso nem sequer falam porque não estão obrigados a medir. E também há uma incompatibilidade estrutural com os modelos de lixo zero. Quando começamos, ou permite que esse tipo de estruturas cheguem às nossas diferentes cidades, os modelos de lixo zero estão totalmente desconsiderados e muitos desses projetos são a longo prazo. Então, vai ser muito difícil poder ter uma transição real de modelo de lixo zero nesses territórios. E também é uma concentração territorial dos impactos. É impressionante ver como muitas das populações que já vivem em situação de vulnerabilidade são afetadas por esse tipo de tecnologias. Então, creemos ou consideramos que trasladam essas contaminações a esses lugares vulneráveis, mas no final do dia voltamos no ciclo porque vemos que se reacumulam, e pelo menos aqui no Equador são áreas agrícolas onde vão, e esses alimentos chegam à cidade. Então, também é jogar ou brincar com esses elementos. As pessoas veem o lixo como uma coisa afastada, que não vai acontecer com cada um, não é uma realidade de cada um. Mas quando falamos da afetação, como podem viajar pelo vento, como podem chegar através da comida, eu acho que sim, aí se forma um pouco, uma coisa um pouco mais crítica e pode gerar uma pressão pública que também é muito importante dentro do nosso trabalho. Então, a ideia seria que essa disputa entre a evidência científica e as narrativas tecnocráticas são importantes. Então, com toda a experiência e com todo o humor que temos dessas causas de poder tornar realidade e parar, né, esse tipo de projetos. Essa seria a ideia. Então, até aqui eu chegaria. Não sei se deixamos as perguntas para depois, Cami, ou agora. Deixamos para depois, diz Camila. Muito obrigado, então. Desculpe se passei um pouco. Não, não, não. Não passou. Tudo bem. Foi um prazer realmente escutar essa apresentação. Agora passou o segundo papel. Cheia de corações e salva de palmas. Obrigado, Vivi. Obrigado também. Parabéns, né? Pelo trabalho tão dedicado, com detalhes. Fez uma apresentação excelente que vai ser de muita utilidade à comunidade que estão enfrentando ameaças de incineração, infelizmente. Antes de passar a uma rodada de perguntas ou comentários, vamos apresentar uma experiência específica utilizando essa ferramenta da versão anterior num contexto real. Então, para isso, eu apresento Henrique Pizarro, engenheiro ambiental, que está envolvido em processos de resiliência perante um projeto de incineração com a rede de ação pelos direitos ambientais, a RADA, organização de Temuco, Chile, que tem mais de 11 anos promovendo soluções comunitárias de lixo zero e também lutando muito fortemente contra uma proposta de incineração. Então, seja bem-vindo, Henrique. Ficamos atentos aos seus comentários sobre o uso da ferramenta no contexto da luta de uma proposta de incineração. Eu passo então a palavra. Olá, boa tarde a todos e todas. Se escuta bem? Posso levantar o dedo, sim? Bom, como já disse Cami, eu sou Henrique Pizarro da RADA, Rede de Ação pelos Direitos Ambientais, uma associação comunitária que leva quase 20 anos
de trabalho territorial aqui no sul do Chile, especificamente na cidade de Temuco, na região da Euritania, também do Chile. Nós já temos 10, 11 anos numa luta constante, não aceitando um projeto de incineração de lixo chamado WTS Terra Euricania, que é um projeto, como diz na matriz, que vive, já falou e atualizou e deixou tão bonita, né, com o desenho da amiga, que é muito amigável essa ferramenta, né? Então, aí está a base de dados, se bem está muito atualizado, e repito mais uma vez isso, foi muito útil nessa luta contra esse projeto, porque é um projeto ainda, se bem não foi aceito duas vezes a nível local e nacional, hoje em dia há uma reclamação por parte da empresa a essa contestação no Tribunal Ambiental, as condutas regulares que tem dentro dos processos de avaliação aqui no Chile. Esta ferramenta foi muito útil na nossa luta, no nosso trabalho, porque você poupa muito tempo em conseguir informação. E agora está essa informação muito mais específica, ordenada para encontrar a que a pessoa precisa, já falou Viviana. Então, essa matriz de informação é uma ferramenta que, como disse, facilita os tempos, a informação com a qual a pessoa tem que argumentar essa contestação. No nosso caso, e até hoje, continuamos utilizando, e Viviana também falou, termos como a bioacumulação, magnificação de substâncias tóxicas ou compostos tóxicos que se geram quando queimamos ou incineramos o lixo. Também se acumulam nos seres vivos, nos tecidos, que podem também viajar, né, através do vento, essas partículas nos alimentos, né? E também nós estamos numa área rural, onde querem instalar a planta de incineração, então, a partir daí, inclusive, a pouca distância de onde querem instalar, na cidade de Lautaro, há uma empresa que exporta aveias com certificação e tudo. Então, essa aveia viaja a países como México, China também. Então, estamos falando dessa magnitude, da taxa de magnitude que podem ter a geração desses contaminantes. Então, toda essa informação, nós, a nível local, trabalhamos e sustentamos como uma evidência científica que apoia essa contestação, esse rechaço, né? Porque nós dizemos, eu não aceito essa planta incineradora apenas porque sim, não, temos que dar um argumento a esse não, a esse rechaço. Então, essa ferramenta facilita obter essas evidências científicas, também obter resumos de artigos científicos que muitas vezes estão em inglês, que alguém possa traduzir e fazer um resumo disso. Isso facilita muito o trabalho dos ativistas e também facilita a comunicação e informação para a territorialidade. No caso nosso, que trabalhamos com comunidades de povos de Mapuche, de povos originários, e também queria falar, que tinha anotado, queria falar da questão de que devemos entender os contextos, a história e os momentos políticos territoriais, da onde se pretende instalar esse tipo de projetos. Por exemplo, no nosso caso, se vulnera mais uma vez com a ideia de colocar esse projeto na comunidade de Lautaro, muito próxima dos Mapuches, e mais uma vez quer instalar o conceito
porque lá por 2007, junto com a comunidade dos Mapuche, denunciamos o governo do Chile por racismo ambiental, porque o lixo das cidades seriam para vertedouros que estão no interior, ou perto, próximo das comunidades mapuches. E agora a situação é semelhante. Essa planta vai ser colocada bem próxima das comunidades mapuches, que serão os primeiros afetados. Então, entender esse contexto político, histórico, no caso da região da Araucanía, é também uma forma de dar mais argumentos a essa região. Então, por uma parte, temos evidência científica, que é útil também para, ou principalmente como público-alvo, eh, para os tomadores de decisões ou avaliadores dos projetos, quando entram nesse sistema de avaliação de impacto ambiental, porque muitas vezes ficam com a informação que entregam as empresas apenas, né? Mas é necessário também contar com estes outros recursos, porque devemos levar esses argumentos, porque muitas vezes as pessoas que são parte de instituições públicas não têm tempo para abordar a quantidade de material e de projetos que querem, que devem tratar. Então, também devemos ajudar com esse público, né? Com os tomadores de decisões e também com as chaves que existem, e aí muita informação que tem a ver com a comunidade, e temos que fornecer à comunidade de linguagem não tão técnicos, que é muito útil isso para estabelecer essa rejeição, essa recusa de argumentos. E como dizia a Viviana, nós tudo isso o integramos dentro de uma estratégia que tinha a ver com a evidência, mas também com realizar outro tipo de ações, desde gerar instâncias de comunicação na rua, também realizamos seminários com convidados internacionais, seminários internacionais, onde não apenas criticamos argumentativamente e com especialistas internacionais, porque ninguém é profeta em sua terra. Eles podem argumentar essa rejeição, essa recusa, mas também entregando informações aos tomadores de decisões. Acho que essas são chaves muito, muito potentes, muito importantes. E a informação científica, e entregar a informação em geral, mas também informações técnicas para os tomadores de decisões, para os que devem tomar a decisão. Então, em verdade, toda essa base de dados foi super útil, porque economizamos tempo, e os tempos muitas vezes faltam. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada a você, Henrique, e esperamos que os anos de resistência que levam com Larrada cheguem a bom tempo e que não tenham que chegar a ver incineradores em sua terra. E sabemos que há pessoas que estão aqui presentes e estão eles enfrentando situações como as de vocês. Então, agradecemos enormemente essa a sua experiência. E ainda alguns momentos para algumas perguntas ou comentários. Não sei se alguém tem pergunta, pode levantar a mão ou podem escrever a pergunta no chat. Força Rada, obrigado pela resistência histórica e sem nunca descer os braços. Obrigado, Henrique. Vive, excelente trabalho. Parabéns pelo trabalho de coleta. E não temos perguntas aqui. Vemos que não há perguntas. Eu estou vendo. Não há mão levantada pedindo a palavra e mais comentários não encontramos. Então, acho que podemos ir encerrando
Eu agradeço novamente, Vivi, Kike. E também quero agradecer a todas as pessoas que participaram. E antes de encerrar, quero voltar a reforçar que essa reunião está pensada para ser usada para que seja adaptada a seus próprios contextos. A partir da Gaia, convidamos a que explorem essa apresentação, que vejam com suas equipes, tanto para fortalecer argumentos, para tomar decisões e tanto Vivi quanto Henrique, eles também podem falar com vocês, podem entrar em contato diretamente e vamos responder as suas perguntas e vamos poder ampliar o que vocês precisarem. Então, novamente, obrigado pelo tempo dos painelistas, daqueles que assistiram, participantes, pelo trabalho que cada um de vocês está fazendo em suas organizações, em seus territórios, também aos intérpretes que nos permitem chegar a mais pessoas. Então, me despeço, espero que esteja muito bem e nos vemos novamente daqui a pouco. Muito obrigado. Obrigado, Camila, diz Henrique. Que esteja muito bem. A gente se vê, a gente se vê.